Modelo É estatística, pô. Lá no fundo, se você for entrando, até nas redes neurais, né? A base das redes neurais são coisas de estatística. Eles estão cuspindo números. Mas, Fábio, eu te interrompi para você explicar o que era rede neural quando você estava num pensamento maior. Você estava vindo lá de trás e você parou em Tá rede certo. neural. O que você ia continuar a partir disso? Então, uma rede neural, aí vamos ser um pouquinho mais formal só. Tá. Imagine que existisse uma forma universal de resolver qualquer problema. No caso, problema matemático, mas que a gente pode representar as coisas do mundo real como matemática, então, teoricamente, representa tudo. Então, uma tentativa de fazer isso é o que a gente chama de redes neurais. Rede neural, dado uma certa quantidade de inputs ou treinamentos, eu tento parametrizar, ajustar esses várias engrenagens para ela cuspir um modelo para que toda vez que eu faço uma pergunta similar, ele me devolva uma resposta parecida com o que eu treinei. Então, ela hoje em dia, para fazer contas, por exemplo, então na escola você teve que decorar 500 equações, não sei se decorou, passou, não passou. Decorei na época, eu decorei. Né? Hoje eu não lembro. Mas na época, bem no dia, você decorou. Antes até após, com conta, DD, gente, para perante posto, sem V igual a V0, S igual a S0. Preposições, tudo isso. Tudo isso você decorou. Então, imagine que existisse uma máquina que eu não precise decorar nenhuma delas e ela deriva todas essas equações. O que é derivar? Vamos lá. Digamos que eu não preciso saber decorar essas equações. Tá. Eu consigo resolver a conta sem precisar dessas equações. Só que para fazer isso, aí eu tenho um trade-off. Se eu sei a equação, basta plugar os números na equação e ele me cospe a resposta. Se eu não sei a equação, eu tento medir uma série de... toda vez que eu começo a velocidade a 100 km por hora, eu termino a viagem em 1 hora. Toda vez que eu começo a viagem a 90 km por hora, eu termino em 1 hora e 10. Toda vez que eu começo a minha viagem em 80 km por hora, eu termino em 1 hora e 20. Então, se eu pegar todos esses dados de treinamento, aí eu consigo prever. Se eu começar a 50 km por hora, provavelmente eu vou levar 1 hora e meia. Ele não sabe a equação, mas dado esses dados que eu dei para ele, ele fica ajustando os parâmetros e ele chega na resposta próxima, parecida, entendeu? Eu não do jeito antigo, eu precisaria dar a equação. Eu precisaria programar essa equação. Mas e se eu não precisasse? E se eu só medisse as respostas, eu fico tentando, meço as respostas e falo, toda vez que eu tento 1, vem 2. Toda vez que vem 2, tem 4. O que você deriva disso? Então essa rede neural, ele vai ajustando esses numerozinhos, e aí toda vez que agora eu faço uma pergunta que eu não treinei ele ainda, da velocidade que eu não treinei, 20 km por hora, quanto tempo você acha que vai levar a viagem? Ele vai cuspir muito próximo do que seria se eu tivesse jogado na equação. Não quer dizer que vai ser exato. E depende da qualidade desses dados de treino. Claro, Esse é o ponto crucial. Mas a rede neural em si é um resolvedor de problemas universal. Ele tem a capacidade teórica de resolver qualquer problema que eu precisaria escrever um programa, um algoritmo, uma equação. E tem que tomar cuidado com isso, porque aí todo mundo já extrapola. Então quer dizer que ele pode resolver tudo Não. Que nem eu falei, depende dos dados de treinamento, depende da qualidade desses dados. Se eu der dados errados, ele vai tirar as conclusões erradas naturalmente. Ele não tem a mínima ideia se o dado está correto ou não. Ele só olha o dado de entrada, o dado de saída e fala... sabe aqueles probleminhas que você já viu na rede social? Que, digamos que tem esses números, e ele dá esses números. Qual é o número que você acha que é o próximo número? E aí o pessoal fica, é óbvio que é 8, é óbvio que é 9, fica os comentários lá. Então, isso é o treinamento, bem simploriamente falando, de uma inteligência.